Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Quem disse isso foi um filósofo indiano conhecido como Jiddu Krishnamurti. E essa mensagem atemporal, perene, necessária, ainda mais em tempos atuais. Nesse momento que vos gravo, estamos em período de quarentena, né? Estamos todos em reflexão sobre o rumo que tomamos até aqui, sobre as escolhas que fizemos que nos levaram a ser quem somos hoje e principalmente sobre o mundo que estamos construindo para aqueles que virão. E essa é uma frase que se faz necessária. É uma frase que nos atenta para aquilo que Pierre Weil e Roberto Crema chamaram de normose, a patologia da normalidade. A normose é justamente quando o normal, aquilo que é tido como consenso social, que as pessoas falam que é assim e pronto. Aqui nesse mundo as coisas funcionam assim, mas esse assim é doentio. Esse assim causa alienação, causa doenças, em alguns casos e causos também, né? Causa até a morte, leva até a morte. E nós todos os dias nos deparamos com normalidades doentias, todos os dias. Quando paramos no sinal de trânsito, vem uma criança até nós para poder vender bala, uma criança que não deveria estar ali, mas por consenso social, por normalidade que foi imposta, nós nos anestesiamos. Nós perdemos a capacidade de apresentar sintomas. E muitas vezes, saúde é apresentar sintomas. Saúde, muitas vezes, é ter febre, é se incomodar. Por vezes, o atrito é necessário, o incômodo é necessário. E nós, hoje, no modelo de sociedade que construímos, permitimos que muitas normalidades fossem postas. Já falei sobre isso aqui incansáveis vezes. O Brasil é uma das democracias mais desiguais do planeta Terra, onde 5 pessoas possuem renda equivalente a 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não se pode ter isso como normal. Talvez seja essa uma macroeconomia normótica. E nós precisamos rever o modelo que nós construímos até aqui. Eu gosto muito, já citei ele aqui, porque o termo a ele pertence. O Roberto Crema, ele fala que a filha dele, quando ele lhe perguntou qual lhe era a princesa favorita, qual era a princesa que ela mais gostava, e ela disse o seguinte: eu gosto de todas aquelas, pai, que desmaiam. De todas aquelas que desmaiam. De todas aquelas que apresentam sintomas. De todas aquelas que sofrem propriamente. Que diante da injustiça sofrem. Diante do descaso, da deslealdade, sofrem. Porque não há mal mais perverso do que a normose, que é a normalidade devastadora, que é a normalidade que nos parasita a sociedade, mas que não é vista como um parasita, que não é vista como um mal, como um ônus. Por isso que o conselho de Cecília Meirelles cada vez mais se faz necessário quando ela nos convida a trocar os olhos que tiverem visto. Isso é importante às vezes, porque esses olhos que já viram tudo, eles se acomodaram, eles se acostumaram. Eles olham para a injustiça, para a normalidade patológica, absolutamente doentia, e só enxergam ali
a normalidade em si, o aceitável, a mediocridade. E nós não podemos, com isso, ser coniventes. Joseph Campbell, o famoso mitologista, dizia que ninguém nasce humano. Nós nos tornamos, nós nos fazemos humanos. O humano é um ser do caminho. Olha que frase primorosa. Isso nos lembra daquilo que disse Oscar Wilde lá atrás, ao dizer que todo santo tem um passado e ainda bem, todo pecador também tem um futuro. Então todas essas normalidades que até aqui permitimos, toda essa aceitação do inaceitável, toda essa razão frente ao irrazoável pode ser mudada. Nós podemos eleger novas escolhas, novas decisões. Como eu disse, é necessário apresentar sintomas. Nós precisamos nos incomodar com isso. É esse incômodo que nos porá à frente, que nos colocará daqui adiante. É esse incômodo que nos permitirá construir o mundo que virá, não somente para nós, mas para aqueles que adentrarem esse mundo depois de nós. E esse é o trabalho essencial. E isso só pode ser feito de forma justa. Isso só pode ser feito pelo justo. Como dizia o Newton Bonder, existem fidelidades perversas e existem traições de grande lealdade. Olha que frase maravilhosa. Existem fidelidades perversas e existem traições de grande lealdade. Isso me lembra a história de um samurai. Talvez você não saiba disso, mas samurai significa servidor da paz. É aquele que peleja, que luta pela paz. E uma vez, um samurai em seu vilarejo teve o seu mestre assassinado. E ele sabia que o único caminho que havia naquela circunstância era a justiça. E a justiça naquela circunstância era matar o assassino que tirou a vida de seu mestre. Era isso que a lei justa lhe impunha. Sem aqui cair em anacronismos, tá? Estou tomando esse cuidado. É isso que a lei justa lhe impunha. Então foi isso que ele fez. Ele foi de encontro àquela pessoa que tinha agido com injustiça para consumar o ato que ele sabia que era transcendental. Estava para além das suas vaidades, dos seus desejos pessoais e tudo mais. Ele foi cumprir a lei. A própria lei que ali habitava. Então ele chegou em frente àquele assassino, tendo-o encontrado, tirou a espada para consumar o ato e o assassino cuspiu no rosto do samurai. E naquele instante, o samurai se sentiu insultado. Veio à tona o ego, a cólera, a raiva. E o que fez o samurai? Colocou de volta a espada. Guardou a sua espada. Por quê? Porque aquele ato não era para ele. O justo. Esse é o trabalho do justo. Que faz o que deve ser feito, o que tem que ser feito, do modo que tem que ser feito, para além das suas próprias vaidades. Esse é o nosso trabalho essencial. Renunciar à normose. Abdicar dessa normalidade doentia que até aqui nos fez tanto mal. E nós, se como profetizou Campbell, formos de fato a grande descoberta desse século, ele dizia isso também, que o ser humano será a grande descoberta do século XXI, se formos de fato isso, nós temos que nos forçar a essa percepção, a essa inquietação, a essa provocação. É isso que nos fará humanos. Tá bom? Muito obrigado. Nos vemos aí no próximo podcast.